Quando se pensa em fazer uma cirurgia, vem à cabeça mil coisas, certo? Mas há uma parte que é absolutamente fundamental e que por vezes não se entende muito bem. A avaliação da saúde do coração, mesmo que a cirurgia não seja cardíaca. É um passo essencial para garantir que tudo corra da forma mais segura possível. Vamos mergulhar em como os médicos fazem exatamente essa avaliação do risco. Olhando para este número, 3%, pode não parecer muito à primeira vista, mas o seu significado é enorme. Esta é a taxa de complicações cardiovasculares graves, estamos a falar de ataques cardíacos, ou AVCs, que acontecem durante internamentos para cirurgias não cardíacas nos Estados Unidos. E o que estes 3% nos dizem é que, apesar de a esmagadora maioria das cirurgias correrem bem, é preciso ter um sistema, é preciso ter uma abordagem organizada para identificar quem pode estar nesse grupo de maior risco e, a partir daí, criar um plano para proteger essas pessoas. No fundo, é sobre garantir a segurança de todos. Ok, então por onde é que esta jornada começa? Bem, tudo começa no consultório do médico, com uma avaliação inicial que, acredite, pode parecer surpreendentemente simples, mas que na verdade é incrivelmente reveladora. A pergunta é esta, é direta, não é um teste de ginásio, não é uma maratona. É uma das ferramentas mais poderosas que um médico tem. Porquê? Porque é uma forma super rápida e eficaz de ter uma ideia da capacidade do coração e dos pulmões para aguentar o stress que uma cirurgia inevitavelmente causa no corpo. E claro, esta pergunta tão simples tem uma tradução direta para a linguagem médica. Subir 2 lances de escadas equivale mais ou menos a um esforço de 4 metros. E 4 metros é o padrão clínico que se usa para medir a capacidade funcional de uma pessoa. É a forma de quantificar essa capacidade de esforço. E aqui está a prova da importância disto tudo. A ligação estatística é claríssima. Não conseguir atingir esta marca de esforço físico significa que o risco de ter complicações durante e após a cirurgia simplesmente duplica. É um sinal de alerta muito, muito forte que vai guiar todos os passos seguintes. Muito bem. A conversa inicial e o teste das escadas dão as primeiras pistas. Mas como é que os médicos transformam essa informação num número, em algo concreto que tanto a equipa médica como o próprio paciente consigam perceber? A ferramenta para isso é o Índice de Risco Cardiorrevisto, ou RCRI. O sistema não podia ser mais direto. Para cada um destes 6 fatores de risco, se a resposta for sim, soma-se um ponto. No final, fica-se com uma pontuação que pode ir de 0 a 6. Simples, não é? E essa pontuação traduz-se diretamente num risco percentual muito claro. Repare só na diferença. Uma pontuação de 0, o risco é baixíssimo, menos de 0,5%. Mas com uma pontuação de 2, o risco dispara para quase 7%. E com 3 ou mais, passa dos 10%. Esta tabela torna o risco algo palpável e ajuda imenso a tomar as decisões certas. E isto leva-nos a uma das grandes dúvidas que surgem muitas vezes. Será que é preciso fazer mais exames, tipo um teste de esforço ou outros exames cardíacos mais avançados antes da cirurgia? Será que é para toda a gente? Bem, a resposta, na grande maioria dos casos, é não. Para cirurgias que já são consideradas de baixo risco ou para pessoas que têm uma pontuação baixa naqueles cálculos que vimos, mais exames raramente trazem benefícios. Basicamente, se alguém passa no teste das escadas, geralmente não precisa de mais nada. E agora, prepare-se para um facto que é verdadeiramente surpreendente e contraintuitivo. A gente pensaria que, se há um potencial bloqueio numa artéria, o melhor seria resolvê-lo com um stent antes da cirurgia, para ir mais seguro, certo? Pois a investigação mostra que não. Fazer isso só por causa da cirurgia não melhora os resultados. A colocação de um stent só deve acontecer por razões médicas próprias e não como uma preparação para outra operação. Vamos agora mudar para outra área que gera sempre muitas dúvidas. A medicação. Que comprimidos se deve começar, quais se deve parar, quais se deve continuar a tomar antes de uma operação. As decisões aqui são super importantes. E em relação à medicação, também há algumas descobertas inesperadas. Por exemplo, começar a tomar beta-bloqueantes em doses altas mesmo em cima da hora da cirurgia pode na verdade ser prejudicial. Por outro lado, para doentes de risco, as estatinas, aquelas que baixam o colesterol, estão associadas a melhores resultados e menos complicações. E a famosa aspirina. É usada por milhões de pessoas, mas neste contexto específico, antes de uma cirurgia, a história é diferente. Os estudos mostram que, para a maioria das pessoas, o benefício de tomar não compensa o aumento significativo do risco de uma hemorragia grave. Por isso, a decisão sobre a aspirina tem de ser muito, muito bem pensada para cada caso. É claro que todo este sistema de avaliação se aplica a toda a gente, mas é fundamental reconhecer que há grupos de pessoas que, à partida, já têm riscos mais elevados, e esses grupos precisam de um planeamento ainda mais cuidadoso, com mais atenção ao detalhe.
A idade é um fator de peso. Como se pode ver, o risco de um evento cardiovascular grave quase duplica em adultos com 75 anos ou mais quando comparados com os mais novos. Salta de 4,8% para uns expressivos 9,5%. Acontece algo muito parecido com pessoas que já têm stents coronários. O risco delas é significativamente maior. Estamos a falar de quase 9%, em comparação com apenas 1,5% para quem não tem stents. É uma diferença brutal e um fator de risco importantíssimo. Então, o que se pode fazer nestes casos? A resposta é tempo. O tempo é o nosso melhor aliado. Como este cronograma ilustra, o risco de complicações depois de se colocar um stent diminui drasticamente com o passar dos meses. É por isso que os médicos recomendam adiar cirurgias eletivas, idealmente durante um ano, para dar tempo ao corpo para sarar e se adaptar. Ok, vamos juntar todas as peças do puzzle. A mensagem principal de todo este processo não é chegar a um simples sim ou não para a cirurgia. O objetivo é muito mais complexo e importante. É criar uma estratégia de segurança coesa e, acima de tudo, personalizada. Esta citação da fonte original resume a ideia na perfeição. Não se trata de seguir uma checklist igual para toda a gente. Trata-se de uma avaliação profunda que leva em conta a história única e a condição física de cada pessoa. No fim de contas, toda esta avaliação pré-operatória é um processo de colaboração. É sobre perceber quais são os riscos únicos de uma pessoa e usar esse conhecimento para desenhar um plano que minimize esses riscos. É um planeamento cuidadoso e totalmente individualizado. E isto deixa-nos com uma última reflexão para pensar. Numa época em que estamos tão focados em exames de imagem sofisticados e tecnologia de ponta, será que a ferramenta mais poderosa para garantir a segurança numa cirurgia continua a ser a mais fundamental de todas? Uma avaliação clínica minuciosa e uma conversa atenta entre médico e paciente.